Por esse motivo, irmãos, a forma com que Deus quis tratar e tudo que Ele queria fazer, nem os obreiros sabiam como ia ser hoje, né? Pastor, tem coisa que eu não falo nem para os obreiros, tem coisa que é só eu e o Senhor. Quando você traz um pregador de fora, irmão, principalmente no acampamento, no mínimo, em questão de palavra, você tem que dar no mínimo 1h30, 2 horas para o cara. Porque a essência, irmão, é a palavra. O louvor até pode te alegrar, mas só a palavra te sustenta, né? Então na terça-feira nós não marcamos para trazer ninguém, porque eu sabia sobre essa questão de testemunhos, que Deus ia gerar testemunhos aqui. Tinha outras coisas que eu não sabia. Ele foi fazendo e falando, que conforme você anda, Ele vai revelando, irmão. Ele dá, Abraão, sai da terra, Deus falou, e depois eu mostro a terra. Só ninguém pegou. Sai da terra e depois eu mostro a terra. Porque tem coisa que Deus só dá depois que você toma uma atitude de se posicionar. A banda fica comigo. Quando vocês entenderem o mistério, vocês se lançam, tá? E ontem, irmão, e ontem de manhã, e ontem de noite, cada culto, né, irmão? Cada culto, meu Deus. Cada culto, cada momento, cada madrugada. Mas vamos lá. Gênesis 4. Verso 1 fala bem assim: e conheceu. Eu gosto de usar esse misterinho aqui, a turma aprende mais, né? E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim, e disse: alcancei do Senhor um homem, um varão. Deu à luz a mais seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, Caim foi lavrador da terra. 2 filhos, 2 funções. Os pais precisam entender que para cada filho Deus tem um destino. Eu vou falar. Para o Jô Deus tem um destino. Para o Nael Deus tem um destino. Para o Rafael Deus tem um destino. Minha mãe teve 5 filhos e cada um tem o seu propósito na terra. Minha mãe teve 5 filhos e cada um com a sua missão, com o seu propósito. E o primeiro casal da Bíblia, Adão e Eva, eles geraram 2 crianças, Caim e Abel. Ambos nasceram, cresceram, se desenvolveram, cresceram no mesmo ambiente, ministrado pelo mesmo pai, pela mesma mãe, mas cada um seguiu uma função. Você precisa entender que você não nasceu para ser cópia de ninguém. Para cada um Deus tem uma revelação, para cada um Deus tem um mistério. E se você ainda não entendeu, você vai descobrir a sua identidade no Senhor. Um é pastor de ovelhas, porque alguns Deus vai ensinar a cuidar de ovelhas. No sentido igreja, alguns o Senhor vai ensinar a cuidar de pessoas. A outros Deus vai ensinar a cuidar da terra, para alimentar pessoas. Um é pastor, um cuida de animais, o outro cuida da terra. Irmão, o que seria da gente, né? Se não fosse lá os lavradores da terra, hein, Larissa? Que cuidam, Nana, da terra, que cuidam lá dos frutos que nós desfrutamos. Um vai seguir uma função, o outro vai seguir outra função. Você não é um papagaio para repetir fala de outros. Você precisa ser idêntico. Você precisa entender a sua característica em Deus e parar de se eu fosse igual.
Deus não te chamou para ser igual, chamou para ser diferente. Você precisa ter pessoas como referência. Mas se você se colocar, tal pessoa é assim, isso vai acabar causando em você complexos. Isso vai causar em você alguns transtornos. Isso vai causar alguns pensamentos, até mesmo de incapacidade. Porque alguns são melhores em umas coisas do que outros. Sim ou não? Em casa, cada um é melhor de uma coisa. Em casa eu sou o melhor no futebol. O Isaías é o melhor na piada, na risada. A Débora é a melhor para gastar. Ela gasta melhor do que ninguém, irmão. Ela não está aqui agora, né? Então alguém fala para ela depois: eu fiquei sabendo que a senhora é a melhor. Verdade, no que? Em gastar. Por ele eu estou gastando. A senhora Débora é terrível, né? Mas se você começar a se assemelhar, você vai entrar em conflitos na mente. Se o Jô ficar olhando o Nael, ele deixa o ministério para caminhar dentro do ministério do Nael. Não que eu não vá dar os mesmos passos. Nós vamos seguir pessoas, nós vamos fazer discípulos. Mas Pedro tem uma missão, aleluia, João tem uma missão, Tiago tem uma missão, Bartolomeu tem uma missão, aleluia. Cada um dos discípulos foram chamados para uma missão, para um propósito de ganhar almas. Mas cada um deles o Senhor usou de uma forma diferente. Cada um deles morreu de uma forma diferente. Viveu e morreu. Então você precisa entender que na sua casa, se na minha casa, pastor, todo mundo deu errado, vai parar em você. Na minha casa, pastor, ninguém se formou na faculdade, ninguém até hoje. Você vai se formar em nome de Jesus. Porque está na hora dos jovens, aleluia, começarem a pensar assim: qual faculdade eu vou fazer? Para qual lugar eu vou ir? O que eu vou estudar? Porque se você entender que é cabeça, você precisa se posicionar como uma. Metanoia é entender que eu preciso me posicionar dentro de uma realidade que eu penso: eu quero ser instável financeiramente, então vai estudar para ter um bom emprego. Jovens, não pare a faculdade não. Jovens, é propício esse ambiente de escola. Não parem de estudar. Sejam os melhores alunos. Irmão, vocês viram como eu sou? Eu brinco, eu dou risada. Mas saibam o momento certo de fazer a coisa certa. Sentem a partir de hoje, vocês que estão estudando, sentem naquela carteira da escola. Eu era o pior aluno, tinha a pior nota, mas aconteceu uma metanoia numa escola. Você vai sair daqui e você precisa entender que você precisa se posicionar como um grande aluno. E pare de tocar na cabeça do outro, toca na sua própria cabeça. Porque metanoia não é transferir responsabilidade sobre o outro, é colocar sobre a sua. Vão sair daqui e vão começar a se cobrar um pouquinho mais em questão de estudos. Vai parar de ficar faltando. Na sexta-feira ninguém vai. Os mais antigos vão entender o que eu vou falar agora. Quando eu falava: pai, mas ninguém vai, o que papai falava na época? O que o papai falava na época? Você não é todo mundo. Papai, mas está todo mundo indo. Vá para a escola. Se a escola te dispensar é uma coisa, você deixar de ir é outra. Jovens, nós estamos numa escola, eu preciso falar isso para vocês. A metanoia não pode ser apenas espiritual. A metanoia, ela precisa ser escolar. Mensagem de pastor é um pouquinho mais complicada, né?
A metanoia, ela precisa ser também na escola. Porque a gente vive num fogo aqui na igreja, mas na escola é o pior aluno, é o que mais falta, mas quer falar de Jesus na escola. Ei, não lembro quem é o pensador, mas ele fala bem assim, ó: pregue, e se preciso, use palavras. Se preciso, use palavras. Está na hora de você não apenas viver aqui um momento espiritual, entender que o que está escrito lá no livro de Romanos capítulo 12: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, que é o vosso culto racional. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, metanoia, para que você experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque eu vou falar uma realidade do que nós ouvimos aqui nesse altar nesses dias. Tem gente que não vai gostar do que eu vou falar, mas eu vou falar do mesmo jeito. É tão gostoso ouvir aquela palavra assim, ó: Deus vai levantar empresários aqui. Não estuda, as finanças não tem controle, gasta mais do que ganha. Se entrar com essa mentalidade empresarial, vai falir. Se não viver uma metanoia, se você não viver uma metanoia na sua mente, que se você quer ser futuramente um empresário, você precisa aprender a administrar o que Deus tem colocado sobre as suas mãos. Se é R$1.000, aprenda a administrar os 1.000 que Ele tem te dado. Não ouvi nenhum glória a Deus, né? Só agora porque eu falei. Vocês precisam entender que se vocês querem realmente voar, para voar, primeiramente é necessário aprender a andar. O avião só decola depois que ele andou com um bom tempo sobre a pista. E antes ainda dele entrar na pista, ele abastece. Deus te trouxe no acampamento para te abastecer, para você andar, percorrer, e quando chegou no ponto de velocidade correto, aí você voa. Antes disso, não sai do lugar, porque senão o avião cai. Então, jovens que carregam no coração o desejo de serem empresários, que receberam até palavras proféticas, aprenda a administrar os R$50 que a sua mãe te dá todo mês. A mesada dos R$50, ou os 500, 600, 700 que você ganha, 1.000, 2.000, 5.000, aleluia. Você devia ter dado um glória a Deus, né, irmão? 5, 6 mil, 7 mil. Vai trabalhar, ganhar a gente quer, né? Estudar, lutar, correr atrás, né? A gente olha para os outros: nossa, você ganha bem, hein? Mas não viu o esforço do cara, o estudo do cara, a hora que o cara acordou, a hora que a mulher acordou. Gostamos de ver o resultado, mas não paramos para ver as contas que ele fez antes. Que carrão, hein? Trabalhou, estudou. Eu preciso falar para os jovens aqui: destranca aquela faculdade, volta a estudar. E você que está cursando aí, segundo, terceiro, quarto, quinto ano, não sei, se torne o melhor aluno daquela sala. Entenda que não estou falando para você virar um robô lá. Eu era brincalhão, brincava, zoava. Mas quando chegava a hora da nota, a nota estava lá. Eu quero liberar uma palavra sobre a vida de vocês. A metanoia não será apenas espiritual. A metanoia será escolar. A metanoia será financeira. A metanoia, aleluia, vai acontecer dentro da sua casa. O Senhor te dará sabedoria para administrar as suas finanças. Você aprenderá a ser fiel no pouco, entregando ao Senhor aquilo que é dele. Quer ser abençoado, quer ser próspero, mas a mentalidade é de mesquinharia. Vai ser próspero como?
Eu quero colher se não tem plantação. A Metanoia, a pastora Alex, pessoal de Porangaba, pessoal de Torre de Pedra, a Priscila que cuida dos jovens lá. Os nossos adolescentes serão ótimos alunos. Ótimos adolescentes no ministério, na igreja, servindo. 11 anos, pastor, eu quero servir, o que eu faço? Pode limpar banheiro, mas com 11 anos, vai limpar banheiro. Passa a servir na sua casa. Porque vou falar algo aqui também. Pessoas de outras cidades, se não serve na igreja, não vai servir no acampamento. Porque como que você não serve na igreja e quer servir em outro lugar? Não tem lógica servir em outro ministério, estando no ministério e não servir no próprio ministério e querer servir no outro. Não tem lógica isso. Então as pessoas de outras cidades que for servir, pastor, serve aí, não serve não. Cortado, excluído. Vou ligar, vou falar com os pastores. Não serve na casa, nunca cuidou da casa, quer cuidar da casa dos outros. Deixa a sua suja, dos outros limpa. Não. Aqui não. A metanoia será escolar, a metanoia será financeira, a metanoia será no lar, na família, entendendo que cada um tem um propósito, tem uma missão. E quando nós entendemos que cada um tem a função, nós conseguimos andar livremente. Deixa o texto para mim lá. Um era pastor e o outro lavrador da terra. Vamos um pouquinho mais? Aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Não deixa ela, mantém. Volta. Aconteceu ao cabo de dias que Caim, quem? O primogênito. Ele trouxe uma oferta ao Senhor. Ele não viu Abel indo oferecer, ele foi oferecer. Ele foi oferecer. E enquanto ele oferecia a oferta ao Senhor, ele teve a ideia de entregar algo ao Senhor. Olha só o versículo seguinte. E Abel também. Então Caim foi oferecer uma oferta. E Caim foi oferecer uma oferta. E Abel trouxe dos primogênitos das suas ovelhas. Porque cada um dá o que tem. Caim cuida da terra, então ele entrega alimentos. Abel é pastor de ovelhas, então ele entrega a ovelha. Tem hora que a gente quer entregar coisa dos outros, irmão. Aprenda a entregar o que você tem. Aprenda a entregar aquilo que você tem. Deus não deixa você sem nada. Tem só um pouquinho de azeite, mas tem. Vamos lá. Então Abel trouxe da sua gordura e olha, aqui está o negócio. Atentou o Senhor para Abel, porque antes de Deus olhar para a sua oferta, Deus olha para você. E atentou o Senhor para a turma está preocupada tanto com a oferta. Deus olha primeiramente para você, depois para a oferta. Não para a oferta, depois para você. Por quê? Porque Deus conhece o seu coração e a intenção dele. Um pouquinho mais. Mas para Caim, novamente a pessoa está em primeiro lugar antes da oferta. E para a sua oferta não atentou. Os dois estão oferecendo sacrifício. Os dois estão entregando uma oferta. Os dois estão entregando algo ao Senhor. Mas não é porque você está entregando algo ao Senhor que o Senhor tem a obrigação de receber. Deus não recebe qualquer coisa, irmão. De qualquer jeito. De qualquer forma. Ministros de louvor, voltem a jejuar antes de subir num altar para cantar. Ministros, voltem a chorar antes de desejarem que os outros chorem também. Chorem, sacerdotes, entre o alpendre e o altar. Não há como ver lágrimas de um outro se o sacerdote ainda não chorou. Eu quero ver os outros chorar. Chore, derrame. Líderes, chorem, se derrame. E quando você chorar, quando você derramar, eles só vão fluir naquilo que você já está fluindo.
Oh Jesus, eita, oh Jesus, oh glória. Mas para Caim, para a sua oferta, não atentou. E aqui está um mistério. Deus não atentou, não recebeu. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o semblante. Ficou bravo, irritado, porque é mais fácil olhar para o outro do que olhar a maneira com que você mesmo está fazendo. A última mensagem do Metanoia, irmão, é para você sair bravo comigo daqui. Ele ficou irado, e um coração alegre formoseia o rosto, sim ou não? Mas um coração irado, volta. Um coração irado, o semblante revela muito aquilo que está no coração. Continua. E o Senhor, aqui, e o Senhor disse a Caim: por que tiraste? E por que descaiu o teu semblante? Deixa aí e olha para mim agora. Qual foi a oferta recebida, de Caim ou de Abel? Qual foi a oferta recebida, de Caim ou de Abel? Mas com quem Deus falou? Deus falou com Abel? Recebeu a oferta? Mas falou? Com quem ele falou? Você precisa entender essa revelação do Senhor ao teu coração nessa noite. Deus deu a oportunidade a Caim de viver metanoia. Deus deu a oportunidade a Caim de mudar. Foi o próprio Deus, pastor Alex, que falou com ele. Foi o próprio Deus que olhou, irmão. Você tem noção, irmão? Ele ouviu Deus. Ele não foi cobrado pelo pai, não foi cobrado pela mãe. O próprio Deus falou com ele. Ele poderia naquele dia ter falado: Deus, me perdoe, como que é, como que faz. Porque não importa se você fez errado, mas se você buscar a orientação certa, mude o que fez errado, faça o que é certo. Deus te trouxe para o acampamento para dizer: fez errado, pergunta para mim como é, eu vou te mostrar o jeito certo de fazer as coisas. O Senhor disse a Caim: por que tiraste? E por que descaiu o teu semblante? E olha a sequência: se bem fizeres, não é certo que serás aceito. Irmão, Deus não faz acepção de pessoas, mas Ele faz acepção do sacrifício que você entrega. Como você entrega, como você cultua, isso Ele observa. Ele está falando assim, ó: eu vim pregar aqui para alguns que de repente, como Caim, erraram, falharam. Mas nós somos ministrados aqui nestes dias. E a banda fica esperta, pode largar, filho, vem comigo aqui, vem comigo agora, que eu já estou partindo aqui. Eu vou orar para alguns aqui que não viverão a história de Caim, porque receberão a orientação do Senhor e vão. E metanoia é o quê? E outra coisa que metanoia é arrependimento. Caim, você errou. Tá bom, Deus, como que faz? Faz assim, eu vou receber. Como que faz, Deus? É assim, então tá bom, Deus. Deus não falou com Abel, mas falou com Caim, porque o interesse de Deus, irmão, é que quando Ele falar com você, mostrar para você: foi aqui que você caiu. Não é a intenção de julgar você, colocando você no inferno, mas mudar a sua atitude, mudar o seu posicionamento, mudar a sua forma, mudar a sua rota. E quando você oferecer um novo sacrifício, ele será aceito.
graça poderosa aqui. Sabe por quê? Porque nesta manhã, aleluia, o último culto deste acampamento, Deus, aleluia, nos colocou aqui para dizer: eu estou pronto para receber o seu novo sacrifício, se você viver a metanoia, arrependimento. Lembra da onde caíste e se arrependa. As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. O amor de Deus é incomparável, o perdão interminável. E você precisa entender que Deus está falando bem assim para alguns aqui, ó. Ah, Deus aquele dia não aceitou a minha oração. Parece que o céu estava de bronze. Eu oro e as coisas não acontecem. Comece a olhar como foram os seus sacrifícios nos últimos dias. Comece a olhar como foram os seus louvores nos últimos dias. Comece a observar como foram os seus cultos nos últimos dias. Não é porque você foi num culto que Deus vai receber o seu culto. Se bem fizeres, não é certo que serás aceito. E olha lá. E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo. Se você não viver um arrependimento, se você não viver uma transformação de mente, aleluia, ao invés de você andar num caminho de bondade, da bondade de Deus, onde o fruto da bondade do Espírito vai fluir em você, a maldade, onde a bondade não opera, a maldade opera. Aonde a bondade não flui, a maldade flui. Se não fizeres bem, se não fizer da forma certa, o pecado já à porta. Você está a um passo de fazer algo mais errado ainda. E sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Metanoia é ter uma mente forte para dominar e não ser dominado. Eu quero declarar uma palavra sobre essa juventude, sobre as cidades aqui presentes. Nós não seremos uma geração de jovens dominados e controlados pela mente, controlados pela decepção, controlados pela ansiedade, pelas crises existenciais. Nós não seremos controlados por isso. Aleluia, o Senhor hoje, aleluia, está dizendo: aprenda a dominar, aprenda a ter autocontrole, aprenda a ter domínio próprio. E como eu consigo isso? Seja cheio do Espírito Santo, e o Espírito vai fluir em você o fruto que ele tem, e o dele é o domínio próprio. Mentalidade sadia, mentalidade forte. Irmão, e quem está tendo irmão, pastor Alex, é difícil encontrar na Bíblia uma conversa tão longa de Deus com o homem. Deixa o texto lá. É difícil encontrar na Bíblia uma conversa tão longa assim. O interesse de Deus, irmão, é sempre que você se arrependa, porque Ele quer receber a sua adoração, o seu clamor, o seu louvor. Sobre Ele você deve dominar. Versículo 8. E falou Caim com o seu irmão Abel. Depois da fala de Deus com Caim, Caim fala com Abel. E eu estava lendo, eu falei: mas falou o quê? Mas você não encontra o que Caim falou com Abel. Eu fiquei perguntando: Deus, mas o que foi essa conversa? Como foi essa troca de ideia, evangelista Juliano? Depois de uma conversa tão precisa de Deus com ele, e o texto fala: e falou Caim com o seu irmão Abel. O que ele falou, eu não sei. Isso, depois da conversa, sucedeu que, estando eles no campo, olha só, teve conversa, falou, conversa,
estando com eles no campo, proximidade, mas nem a conversa e nem a proximidade mudou o que estava no coração de Caim. Se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Eu quero declarar uma palavra que essa geração não é uma geração de Caim. Até caímos, até erramos, até falhamos, mas eu vou assumir os meus erros, vou assumir os meus fracassos, eu vou viver a metanoia. Eu vou chegar para minha esposa e dizer: minha esposa, me perdoa, eu fui grosso contigo. Meu esposo, me perdoa, eu não deveria ter falado daquela forma, eu não deveria ter levantado a voz. Filhos vão chegar para pais e vão dizer: papai, me perdoa, porque eu não deveria ter desrespeitado. Eu errei como Caim, mas não viverei como Caim. Eu caí como Caim, mas não vou seguir como um Caim, de forma alguma. Eu sinto meu coração trêmulo nessa palavra, porque dentro da última mensagem desse acampamento, Deus está levando você a escapar de algumas decisões erradas que levariam à morte. Oh, você que já está recebendo essa palavra, aleluia, deixa fluir o rio de Deus em você. E se você, pastor, tem coisa aqui dentro que eu ainda quero pegar aquela pessoa, mas só tem coisa aqui dentro que me remói por dentro, vem para o altar. Você não será o Caim que vai matar o Abel. Você não será o Caim que não irá se arrepender. Você viveu erros, você carregou coisas no seu coração, mas você, aqui ele levantou-se para matar, você se levantou para viver metanoia, mudança de mentalidade. Versículo 9. E conforme Deus for ministrando, e você sabe, tem muita gente aqui que está querendo reagir a algumas coisas. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele disse: não sei, sou eu o guardador do meu irmão? Versículo 10. E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama. Não tem como voltar atrás nesse ato aqui. Mas olha só a sequência, 11. E eu vou pular para o final aqui, versículo final. E Deus dizendo: agora maldito tu és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Versículo 12. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força, porque toda ação gera uma reação. E olha, isso aqui é a palavra. Não, a primeira conversa de Deus com Caim foi de se arrependa. Olha a segunda conversa de Deus com Caim. Quando lavrares a terra, o que ele era? Lavrador. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Você não vai mudar de função, mas não terá mais resultados. Você será fugitivo. Olha que palavra pesada. Vagabundo serás na terra. 13. Então disse Caim ao Senhor: é maior a minha maldade do que possa ser perdoada? Ele quer ser perdoado, só não se arrepende. Tem gente que quer ser perdoada, só não se arrepende. Eu quero chamar alguns aqui que se arrependeram e se arrependem. Vem para o altar, eu quero orar com você. Se arrepende de algumas falas,
se arrepende de algumas ações, se arrepende de alguns comportamentos que você teve com o seu líder, comportamentos que você teve com o seu pastor, comportamentos que você teve com a sua liderança, comportamentos que você teve. O Senhor está chamando você aqui para frente. Não é hora de viver rebelião, é hora de viver, aleluia, a restauração do céu. Ele quer ser perdoado, só não quer se arrepender. E o versículo 14: eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei. Irmão, se esconder da face, serei fugitivo, vagabundo na terra, e será que todo aquele que me achar me matará. Olha o versículo 15: o Senhor, porém, lhe disse: portanto, qualquer que matar a Caim 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não ferisse qualquer que o achasse. E eu encerro aqui. Eu vou andar errante, fugitivo, e vão me matar. E Deus falou bem assim: eu vou colocar uma marca. Maldito é aquele que tocar em você. E vão olhar a marca. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não ferisse qualquer que o achasse. Senhor, você não é o Caim que não irá se arrepender. Você está aqui não como Caim, mas como alguém que entende que é necessário arrependimento. Metanoia é arrependimento.